vem à casa do Senhor, a gente deve vir diante de Deus. Nós não estamos aqui, como Jesus expulsou os vendilhões, não estamos aqui vendendo nada, nós estamos aqui dando do que de graça recebemos, né? Do Evangelho do Senhor, do amor do Senhor, e a Ele vamos prestar culto. Nós não viemos apresentar um culto para os brasileiros dessa região, nós viemos cultuar a Deus em português. Então é isso que nós vamos fazer, vamos ficar de pé, vamos cultuar ao Senhor. Mas eu gostaria nesse primeiro momento, todos ficassem de pé um instante, e a gente pudesse se abraçar, dar um abraço gostoso, fraterno, de boas-vindas, de welcome for nossos irmãos. Deus abençoe. God bless you. Bless you. É isso aí. Ela disse que na igreja deles eles fazem pela manhã a mesma coisa, que algumas pessoas antigamente diziam, por que fazer isso? Isso não importa, mas é tão gostoso, né? A gente ama fazer isso. Eu queria que a gente pudesse, rapidinho, a gente pudesse dizer nossos nomes e de onde nós somos, ou de onde nossa família é no Brasil, de onde nós viemos, ok? Rapidinho. Então, eu sou Antônio, eu nasci no Rio de Janeiro. André, do Espírito Santo. Emily, de Boston, mas meus pais são de Santa Catarina. Mesma coisa, Kevin, Boston, Santa Catarina. Yeah. Your name and your place. Where are you from? Soji. Yeah, I am from. É daqui da cidade mesmo. Brasília. Minas Gerais. Minas Gerais também. É o único de São Paulo. Flávia do Espírito Santo, Terra Boa. Osvaldo Espírito Santo. Sister, where are you from? Your name and place. Here also. Thank you. Jonathan, Texas. Name and state. Minas Gerais também. Ok, nice. Welcome, guys. Vamos cantar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. A gente sabe que para todos aqueles que creram no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo os foi dado. Então, quando a gente canta Espírito Santo, seja bem-vindo, a gente não está pedindo para ele sair lá do céu e vir aqui, porque ele está dentro de mim, dentro de você. Mas a gente está virando os nossos corações, focando os nossos corações no Espírito Santo de Deus, que é quem faz a obra nas nossas vidas, e pedindo que Ele venha fazer a vontade do Deus que está lá em cima e está aqui dentro, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, ao cantarmos Santo Espírito, és bem-vindo aqui, que a gente possa cantar isso como uma oração, sabendo que Deus tem preparado coisas grandes, coisas boas para todos aqueles que o amam. E que o Espírito Santo possa ter liberdade na minha vida e na sua vida para fazer o querer do nosso Deus. Amém?
do meu coração. Semos inundados por tua glória, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Queremos a tua vontade sendo feita nas nossas vidas. Queremos mais da tua presença, mais do teu amor, mais do teu poder, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Que o nosso andar, que o nosso cantar, que o nosso falar, que o nosso pensar, que o nosso respirar possam trazer a ti a glória que é devida. Queremos mais de ti, Senhor. Te queremos, Senhor, mais e mais. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Dizer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Só a igreja, Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero Antes de eu falar, tu cantar
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque em teu impressionante, infinito, ousado amor, o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, Deus. E o Senhor viu a nossa dor, o Senhor viu o nosso pecado e se compadeceu e se tornou sacrifício perfeito. E morrendo no nosso lugar nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas do Rei vivo. Graças te damos, Deus, pelo teu amor, que quando damos a ti as nossas costas, busca os filhos, que assim como a ovelha que se distancia das outras, o Senhor vem e nos busca na beira do abismo. Nós te damos graça, Deus, pelo teu amor, que é a nossa vida, a nossa paz. É Deus conosco. Tão grande o amor, tão grande o amor que o Senhor tem para com seus filhos e filhas. E graças te damos, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs nesta tarde e noite sobre 3 parábolas interligadas que estão aí descritas no Evangelho de Lucas e que nos motivam e nos fazem lembrar do privilégio, da responsabilidade que nós temos como crentes em Jesus, de fazer o que Jesus fez, de se importar com o que Jesus se importa, de buscar aquilo que Jesus busca. Essas 3 parábolas narradas ou descritas por Jesus, uma em seguida da outra, falam sobre o profundo amor de Deus para com as pessoas que dele precisam. E são 3 categorias de pessoas que às vezes a gente não se dá conta, mas a gente precisa alcançar. Isso é o que nos motiva a estar aqui em Springfield, é o que nos motiva a servir ao Senhor lá em Boston, é o que deveria nos motivar no nosso ir na padaria, no nosso ir no mercado, quando a gente faz compra, quando a gente trabalha para alguém, quando a gente presta um serviço. A gente devia ter em mente aquilo que Jesus tinha em mente, porque às vezes a gente esquece a razão pela qual a gente está aqui. Às vezes a gente se perde na razão do porquê a gente é crente em Jesus. Às vezes a gente pensa assim: eu sou crente, então a minha missão é a igreja. Eu sou crente, qual é a responsabilidade do crente? Qual é a tarefa do crente? A primeira coisa que nos passa na cabeça normalmente é o quê? Ir à igreja. O crente é associado à igreja, a maioria das vezes. Quando a gente fala isso, associado à igreja, na organização, ou no lugar, ou no prédio, ou naquele templo que a gente frequenta. Não preciso lembrar para vocês, aqueles que estão aqui hoje são todos crentes, que igreja não é prédio que a gente frequenta, igreja é a gente.
Igreja somos nós. Então, quando a gente pensa, caramba, qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? A gente pensa naquilo que eu e você existimos para fazer nessa terra. Não podia ser outra a nossa missão que não fosse a missão do próprio Jesus. Porque Jesus, quando nos dá a grande comissão, o nome já diz, o que é uma comissão? É uma missão que Ele recebeu e transfere para nós. Jesus Cristo veio a esse mundo por uma só razão. Qual foi essa razão? Salvar a humanidade. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar a humanidade. Ele mesmo diz isso, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Guarda isso, porque Jesus disse isso, e aqui ele narra a experiência de 3 tipos de pessoas que estão perdidas. 3 tipos de pessoas as quais ele veio buscar, e para quem ele nos manda, nos comissiona, ele também divide a sua missão conosco, ele transfere a sua missão para nós, para buscar, para alcançar. Isso significa, então, Emily, que eu e você não estamos nessa terra para vir para a igreja cantar, ensinar, comungar, tomar café, que é muito bom, almoçar nossa comidinha brasileira aos domingos também é muito bom, mas nós estamos aqui nessa terra, e quando eu falo a terra, é o planeta Terra, e a terra onde a gente está vivendo, né? A casa onde a gente mora, o bairro onde eu vivo, a cidade onde eu vivo, o lugar onde a gente está, a América onde a gente está vivendo hoje, nós estamos aqui para essa mesma missão. O Filho do Homem, a missão de Jesus é, vamos repetir, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a nossa missão? Buscar e salvar aquilo que se perdeu. E o que se perdeu? Jesus narra 3 tipos de pessoas que foram perdidas. Vamos a elas? Lucas 15. Vamos à primeira delas. Jesus diz assim a partir do verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu do que 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus fala aqui da primeira categoria de pessoas, dessas pessoas, irmãos, que ele menciona que buscar salvar, dessas pessoas que estão perdidas. Que categoria é essa? As ovelhas perdidas. O que representa as ovelhas perdidas, a ovelha perdida na parábola de Jesus? Vamos parar o texto e dizer algumas palavras que identificam essas ovelhas perdidas. Vocês podem me ajudar? O que Jesus fala dessa ovelha perdida? Me ajudem, vamos lá. Ela saiu do rebanho. Então, primeira característica para a gente identificar quem é essa pessoa da qual Jesus está falando, quem é esse perdido, era alguém que estava no rebanho. Não é no nosso meio, estava no rebanho. Esse rebanho tinha um pastor, não tinha? Quem era esse pastor? Olha para o texto, vamos tentar descobrir no texto, vamos lá. Olha para o texto. Quem era esse pastor? Um homem aí está Jesus criando uma parábola, é uma comparação, dizendo de um homem que possuía 100 ovelhas. Um homem justo. Há um só justo, Jesus Cristo. Então Jesus está falando de um homem, Jesus está falando de uma ovelha que se afastou,
E para deixar bem claro de quem ele está falando, ele conclui comparando esta ovelha perdida que foi encontrada e buscada com o quê? Lá no final do texto, Jesus compara com o quê? Assim haverá alegria no céu pela conversão de um pecador, mais alegria do que pela conversão de justos. A ovelha perdida simboliza aqueles que se afastaram de Deus pelo pecado. Isso inclui todo mundo, não é verdade, Aro? Isso inclui a humanidade toda. Mas Jesus fala ao contrário dos justos. Isso inclui aqueles pecadores que não encontraram o caminho. Gente, eu tinha uma brincadeira que a gente fazia quando era jovem, lá na nossa igreja, onde eu me converti. Tinha um culto jovem. Sempre ao final do culto jovem, a gente chamava uma parte que era a social. Vai ter a social, não sei se alguém pegou essa época. Quem pegou, Evaldo? A social. Pegou, Eduardo? Vamos fazer a social. A social era a hora das brincadeiras, né? Então aí tinha brincadeiras de roda, ou tinha teatro, ou tinha esquete. E tinha um rapaz que hoje é pastor, Zizinho, que era meu conselheiro, e ele sempre falava: Antônio, prepara uma parte para social aí. Aí eu, a Judite, a turma mais bagunceira, o Levi, a gente sempre preparava alguma coisa para social, né? E tinha uma social que era muito engraçado, que era a Judite que vinha, ou eu que vinha e dava tipo um testemunho da minha conversão, né? Só que o testemunho era baseado na expressão pó. Então eu contava um pouco da minha história e o pessoal pensava que ainda era parte da programação. Aí eu falava do que aconteceu na minha vida e tal, aí eu era pó, e usava muitas vezes a parte do pó. Eu era um pó mesmo e tal, pó. Aí depois o Zizinho falava: agora a Judite vai orar. Aí a Judite vinha orar: Senhor, obrigado pelo pó do irmão Antônio. Obrigado pelo pó do Zizinho. Obrigado porque eu sou pó. Obrigado pelo pó. E pó. Aí no final ele diz assim: obrigado por essa poeirada. E nisso a juventude já estava se acabando de rir. Aí entendia que era a transição para a brincadeira, né? Já estava se derretendo, tanto rir por causa da oração séria dela. Obrigado por essa poeirada toda. Mas, na verdade, nós estamos tratando aqui, Jesus está falando, de um tipo de pecador, o pecador desorientado. Tinha uma brincadeira nessas sociais que a gente fazia assim. Agora, via um rapaz que declamava sério, e ele falava: agora eu vou falar a poesia da ovelha perdida. Aí o rapaz ia para o piano, igual a Leidiane, tocava aquela melodia bem, e esse rapaz que era poeta de verdade chegava e bé! Dava um berro, igual uma ovelha perdida. O que a ovelha perdida faz? Jesus Cristo está falando de um tipo de gente que nós precisamos entender como alcançar. A ovelha encontra sozinho o caminho de casa? Vamos descrever a situação das ovelhas? Me descreva uma situação de uma ovelha perdida. Cada um pensa numa palavra. Situação de uma ovelha perdida. Pensa numa palavra. Assustada, machucada, normalmente, com fome, desesperada, com medo, desorientada, eu penso, não sabe para onde vai. No animal dela, ela se sente assim, né? Que besteira que eu fiz, né? Por que eu saí? Cadê meu pastor? São situações que ela não sabe como sair. Jesus está falando que a missão dele, e a nossa missão também, é buscar pessoas que sozinhas nunca vão sair. Meus irmãos, tem gente nessa cidade que não sabe como se meteu, que não sabe como se enfiou num buraco desse, que não sabe jeito de sair, só sente no coração saudade do pastor. A Bíblia tem um texto lindo lá no Velho Testamento que diz assim: Deus pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Está lá no livro de Eclesiastes. Todo ser humano tem a ideia da eternidade. Ele sente.
não sabe explicar. Ele sabe, ele imagina, ele sente alguma coisa espiritual, mas ele não entende. As pessoas são como, muitas vezes, são como ovelhas metidas dentro de um buraco e não sabem como sair desse buraco. Jesus Cristo disse a parábola da ovelha perdida, e ele exemplifica pessoas aqui, pecadoras, que estão como ovelhas desorientadas. Lembra-se de uma passagem que Jesus chorou? Jesus chorou em 2 ocasiões, quem lembra? Uma, por seu amigo Lázaro, né? E a outra, aliás, foram 3 vezes, ele também chorou, lamentou, foi mais lamento do que choro, sobre Jerusalém, mas há um outro choro de Jesus. Não, ali ele suou, ele chorou, quando ele viu as pessoas, a multidão, a compaixão, ele disse, são como ovelhas que não têm pastor. Mas elas têm pastor, só não sabem encontrá-lo. E a ovelha nunca vai encontrar o caminho de volta. Amados, nós podemos vir aqui orar, ficar orando aqui, clamando, mas essas ovelhas só vão se aproximar do pastor se a gente for lá para guiá-las pela mão até a presença do pastor, ou se a gente levar o pastor até elas, né? Para que elas encontrem lá o pastor e voltem junto com ele, para a presença, para o aprisco do Senhor. Há muita gente que não vai às igrejas porque simplesmente não conhecem o caminho. Há muita gente que não vem a Jesus porque não sabem o caminho. Não conhecem o caminho. Sentem falta na vida de alguma coisa. Elas não sabem nem que é de Deus, mas sente falta. Tem um vazio que ela não sabe explicar, mas ela sente. Tem uma saudade que ela não sabe dizer de quê, mas é de Deus. E ela sente, coração pequeno, coração necessitado, coração carente. Mas quem é que vai levar essas ovelhas à presença do pastor? Somos nós. Jesus diz que a nossa missão envolve alcançar pessoas que não vão a Deus sozinhas. E essas ovelhas, normalmente, às vezes, estão enfiadas em lugares bem perigosos. Às vezes estão enviadas em espinheiros, caíram em barrancos. E significa que nós vamos ter que descer nesses barrancos e entrar no meio dos espinheiros. Isso significa que nós vamos nos ferir muitas vezes para tirar essas ovelhas de lá. Significa que para arrancar ovelhas, por exemplo, de uma poça de lama, está afundando na lama, nós vamos ter que entrar na lama. Há muitos lamaçais, graças a Deus lá no Brasil, nossos missionários estão fazendo um trabalho maravilhoso nas chamadas cracolândias. São lamaçais, espinheiros vivos, que os missionários e outros evangelistas e membros de igreja voluntários estão indo lá se ferindo para arrancar as pessoas lá de dentro, porque elas estão lá. Amado, eu e você trabalhamos com pessoas assim a semana inteira. Pessoas estão enfiadas num buraco de solidão, de desesperança, de medo, tudo isso que nós descrevemos, de angústia, de desorientação, e elas estão enfiadas lá. Se você e eu não entrarmos no mundo delas, para arrancá-las de lá, elas nunca vão sair, vão morrer lá. Jesus está falando de pecadores que não sabem o caminho, de ovelhas perdidas que não sabem como sair. Segundo tipo de pessoas que nós precisamos alcançar, Jesus descreve como sendo as moedas perdidas. Diz assim Jesus: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus também está falando de pecador, mas ele não está falando daquele pecador lá fora, cheio de medo, desorientado, perdido, fora do caminho. Ele está falando de uma moeda que se perdeu onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Ele está falando de gente de dentro de casa. E aí nós podemos pensar nos nossos filhos, que são moedinhas bem pequenininhas às vezes, né, Emily? Bem miudinhas,
estão dentro de casa. Nós podemos pensar quantos crentes afastados do Senhor. Aqui na América é uma aberração. Eu costumo dizer que o crente, quando chega na América, às vezes a fé fica no aeroporto. Ele não perde a mala, mas a fé ele perde, né? Eu estava brincando outro dia, mas é uma brincadeira que tem, diz que todo ditado, toda brincadeira tem o fundo de verdade, né? Eu não sei se tem, mas eu disse, gente, eu entendo porque que o crente se afasta de Deus. Ele chega no aeroporto, no primeiro dia, ele já conhece o caminho do mal, né? Já descobre onde é o mal e já vai para o mal, né? O caminho do mal. Já conhece facilmente o caminho do mal. Mas eu não sei se é a facilidade, se é o materialismo, o que é. Mas há muita gente afastada de Deus aqui. Gente que trabalha com a gente que a gente convive, gente que a gente conhece. São moedas perdidas de Deus, que se perderam na casa de Deus. Elas fazem parte do reino de Deus, mas essas moedas estão perdidas. E como é que essas moedas estão perdidas aqui, nesse texto da palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Como eram as casas antigamente? Casa de ou pedra, ou as mais pobres, que provavelmente é um exemplo desse, eram casas de estuco, como a gente chama no Brasil, né? Barro com palha, e o chão de terra batido. Quando a moedinha caía no chão, acabou para encontrar. Por isso que Jesus diz, quem perde uma moeda, tem que varrer, tirar a poeira para enxergar essa moeda. Varrer, a gente diria lá no Rio de Janeiro, tem que catar, tem que procurar, tem que vasculhar. Muitas vezes tem que se abaixar. Às vezes a gente, como crente, a gente não gosta de se abaixar. Por exemplo, alguém diz assim, vai ter um casamento lá, vou fazer um churrasco lá na minha casa, vai lá também. A gente diz, é ruim, hein? Vou me rebaixar? Não vou descer de jeito nenhum. A gente usa até a Bíblia para isso. Vou falar igual Neemias, não descerei porque estou fazendo uma grande obra. A gente, vou lá, não. Mas a gente tem que se abaixar para encontrar a moedinha. Tem crentes que estão lá. Eu já passei experiências maravilhosas como pastor. Tem uma coisa muito legal, é quando um crente afastado encontra um crente firme no meio de uma dessas festas. E ele vê aquele crente ali se abaixando. Ele está ali, e ele está ali cheio de oração, ele está ali, convive com aquele crente, ele está ali no meio do crente, mas ele não se abaixa, ele serve de escora, serve de mão para aquele crente estar voltando. Eu me lembro que eu era pastor numa igreja pequenina em Vila Velha, num bairro chamado Vila Garrido. E aí eu tinha uma vizinha, a única irmã da igreja, vizinha da igreja, morava, o bairro era assim, era um morro e subia outro morro. E ela morava na descida do morro da igreja. Ninguém era crente na família dela, ninguém. O marido, ímpio. E aí ela disse, pastor, minha sogra morreu, o senhor vai lá no cemitério, pastor, mas todo mundo é católico, vai estar lá a missa e tal, mas só a sua presença, para a minha vida, seria uma bênção. Aí eu fui lá, acho que o nome dela era Elza, se eu não me engano, desci o buraco, né? Padre rezou a missa, todo mundo, no final, ela cavou a oportunidade de eu dar uma palavra lá. E eu dei a palavra, e se não me falha a memória, foi naquele funeral mesmo, que eu dei a palavra, e aí, tempos depois, encontrei um rapaz. Encontrei um rapaz numa viagem ou na rua, não me lembro mais. Ele disse, pastor, o senhor não é o pastor fulano? Eu disse, sou. O senhor não pregou no velório, não sei aonde? Eu disse, preguei. Ele disse, pastor, eu estava naquele velório, e eu era um crente afastado de Deus, há muitos anos. Mas naquele dia, Deus tocou no meu coração. Eu fui pregar na igreja dele, e ele está cantando no coral. Não, vi uma vez na vida, nem lembrava. Ele veio falar comigo depois do culto. Pastor, lembra de mim? Não. O senhor não é pastor fulano? Não. O senhor lembra do velório que o senhor vai pregar? Não. Nem velório pregava. Mas eu lembro, porque foi naquele dia que eu era um crente afastado, e eu me reconciliei com Deus. Pastor, estou cantando no coral.
Agora aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse aceito. Às vezes a gente não aceita estar com os outros, a gente não aceita se sujar no meio das pessoas, e as pessoas só estão esperando uma mão que as pegue, só estão esperando uma mão. Eu era um jovem universitário, fazendo na UFES Direito, encontrei alguns amigos naquela faculdade, e um deles era o Roger. E aí eu fiquei ali 2 anos, um ano e meio, depois ele me chamou para Rondônia, eu tive que parar o direito, eu fui para Rondônia, nunca mais vi o Roger, nunca mais vi o pessoal. Quando eu voltei de Rondônia, encontrei uma menina que era do nosso grupo de trabalho, que o avô dela era crente. E o nosso grupo de trabalho era pessoas, 1 ou 2 crentes, os outros não eram crentes. Encontrei aquela menina, primeira benção, aquela menina me abraçou e disse, Antônio, quando você chegou? Cheguei faz tempo. Ela disse, Antônio, você não está mais na universidade, mas olha, eu me converti a Jesus, agora eu sou crente igual meu avô. Eu disse, uau! Aí eu assumi a igreja de Itapuã. Um dia, quando entra um rapaz na igreja com a esposa, filhinho, eu disse, conheço esse camarada. Ele falou, Antônio, lembra de mim? O Roger. Eu disse, Roger, eu sou procurador, terminei o curso de Direito, eu até hoje não terminei meu curso de Direito, e o Roger, o procurador, que legal, Roger. Ele veio para a igreja, se converteu a Jesus, é um crente em Jesus até hoje. A gente não imagina o que Deus vai fazer quando a gente decide descer. E eu lembro do Roger, porque eles me convidaram para ir na festa dos colegas. Eu, Deusinéia, a Sara no Moisésinho, bebezinho. Fiquei 1 hora naquela festa. Quando eles começaram a beber muito, eu saí da festa, lá na Ilha do Boi, num casarão da Ilha do Boi. E o Roger disse para mim depois, anos depois na igreja, Antônio, naquele dia que você foi à festa com a tua esposa e tua filhinha, eu disse, uau, eu quero uma família assim. E aí eu vi que tinha alguma coisa diferente que a minha vida podia ter. Eu disse, é Deus, cara. Né? E ele aceitou Jesus, ele veio para a igreja, nós convivemos com ele um bom tempo, ainda é procurador do Estado no Rio no Espírito Santo, e eu espero em Deus ainda seja um crente firme do Senhor Jesus. Porque a gente desce. Moedas estão no meio da sujeira, mas elas têm valor. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você vai olhar para uma pessoa, você diz, isso aí não tem jeito. Tem. Quem aqui sabe o que é caol? Sabe o que é caol? Eu não sei como chama aqui na América, mas caol é um líquidozinho que a gente limpa para recuperar o brilho da aliança, da moeda, do metal, e fica igual novo. Querido, eu e você precisamos usar caol, aprender a usar caol espiritual. A gente precisa entender que as pessoas têm valor, não é pelo estado delas. O estado delas pode dizer, está arranhado, está sujo, está maltratado, apodreceu, está pecador, miserável, prostituta, drogado. Mas o valor quem deu foi o dono. Essa moeda de 50 centavos, ela pode estar destruída, mas ainda vale 50 centavos, porque aos olhos de quem lhe botou valor, ela tem o mesmo valor. Então nós temos que ir atrás dessas pessoas e olhar para elas como aquelas que têm valor aos olhos de Deus. Aos olhos nossos, não. Eu queria te desafiar a pensar em alguém nessa semana que aos olhos das pessoas não tem valor. Isso pode ser aquele cara que fica pedindo dinheiro na rua, homeless, né? Ele não tem, só não tem shameless, porque vergonha ele não tem mesmo, né? Mas ele não tem, diz que não tem casa, a gente fica com raiva até, porque sabe que o cara não quer trabalhar, a gente não dá valor. Mas eu queria que você olhasse para ela como a moedinha de Deus. Sabe aquela pessoa mais encrencada, aquela pessoa mais difícil, mais vulgar. Eu tive uma colega na faculdade, na FABAV em Vitória, ela era mais depravada da turma. Era desbocada. Brigava com todo mundo, xingava todo mundo. E eu nem conversava direito com ela para não correr o risco de entrar no entrave e dar um mau testemunho. Aquela menina não queria nada com nada. Aí passou as férias, voltamos das férias. Quando ela entrou na sala, ele entrou, já não entrou. Aquele peito arrogante, brava. Ela entrou tranquila, rosto de paz. Eu disse, uai, o que houve com ela? Aí ela deu bom dia, sorrindo para o outro. Eu disse, vixe,
que houve com ela? Ela sentou, falou comigo. Ela nunca falava comigo, porque ela sabia que era crente, eu não gostava muito de crente. Me deu um bom dia, eu disse, uai. Aí, na hora do intervalo, eu disse, e aí, como é que foi suas férias? Aí ela disse, Antônio, nas férias eu me converti, entreguei minha vida a Jesus. Eu agora sou crente. Eu disse, yes, Lord. Eu não falei yes, Lord, porque eu não estava naquela época na América. Mas eu falei, yes, graças a Deus, que beleza. Abracei ela, abençoei. Deus manda a gente alcançar essas pessoas da pior espécie, as que estão mais arranhadas, mais sujas, mais perdidas, Eduardo. São as que a gente precisa dar valor, porque elas são moedinhas, só estão cobertas de poeira, só estão no meio, debaixo disso tudo, mas elas merecem ser alcançadas. Por fim, Jesus Cristo fala do filho perdido. É a outra parábola que Jesus conta. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Não vou ler, todo mundo conhece a história. Havia um filho, o mais jovem pediu ao pai ofensivamente, porque era uma ofensa, pedir a herança antes do pai morrer, como se dissesse, eu quero mesmo que tu morra. Eu só me importo com o que você vai deixar para mim. Era mais ou menos isso. E diz Jesus, na sua parábola, é uma história, que aquele filho pegou, foi para longe, gastou tudo que tinha dissolutamente, viveu em prazeres, depois voltou, pede perdão ao pai. E aí a gente diz, então Jesus quer mostrar o quê? Ele quer mostrar só o coração do pai, né, de que essa pessoa foi perdoada, esse é o coração de Deus, então tá bom. Só que tem um detalhe da parábola que a gente às vezes não dá valor. Qual é o detalhe? Qual é o personagem? O irmão mais velho. Porque quando o pai recebe o filho e manda matar o bezerro cevado e botar o anel de novo, os sapatos nos pés, o anel de autoridade de novo no dedo do filho, o filho mais velho faz o quê? Pô, pai, eu estava aqui o tempo todo contigo e o senhor não me deu nada, não matou bezerro para mim, então, por que agora para ele? E aí Jesus disse que o pai na parábola diz, ele estava perdido e reviveu. Jesus não está falando só ao filho perdido. Jesus está falando a nós, irmãos mais velhos. Há muita gente que para retomar a vida normal, para ser bênção de novo, autoridade de novo, para exercer a sua fé novamente, recomeçar, precisa da nossa compaixão, precisa do nosso amor. Amados, às vezes a gente é tão... Eu vou compartilhar sinceramente para os irmãos, às vezes a gente é tão duro no julgar. Eu já fui muito legalista. No início do meu ministério era muito legalista. Eu era duro no julgar. Eu julgava, principalmente quando alguém errava, eu não aceitava. Quando alguém, então, que sabe que errar é errado, como diz a Bíblia, que a gente é pecador, mas a gente sabe o erro, né? É um cego que enxerga, não é aquele que não quer ver ou que não pode ver, mas é o que enxerga. Nós somos cegos, mas nós enxergamos. Quando a gente sabe que a pessoa, poxa, é um líder, ou é um diácono, ou é um pastor, e sabe o que é certo, sabe o que é errado, eu estudei direito, então a consciência do direito na minha cabeça, que o juiz ele dá uma pena maior, dependendo, ou menor, dependendo da pessoa que comete o crime. Por exemplo, um homem iletrado, um beberrão da roça, abusar de uma adolescente é uma coisa, um pastor que sabe o que é certo, errado, leu a Bíblia, estudou, teve dentro da igreja, é claro que ele, ao cometer um crime, ele tem uma pena mais grave, o direito lhe imputa uma pena mais grave, porque ele deveria ter uma consciência maior, e não tem. Então o juiz tem que imputar a ele uma pena mais grave, mas diante de Deus, a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Nós somos todos pecadores, não cabe a mim julgar o Antônio, não cabe o Antônio julgar o Eduardo, não cabe o Eduardo julgar o André, nós somos todos pecadores. E eu era muito legalista, no julgar, no tratar. E olha, irmãos, eu vou ser franco com os irmãos, Deus me permitiu quebrar a cara em algumas coisas e receber misericórdia, para eu aprender a exercer misericórdia. Quando eu recebi misericórdia, eu aprendi a exercer misericórdia. E o que as pessoas mais precisam é misericórdia.
Jesus, nessa parábola do filho perdido, ele está falando a nós, crentes em Jesus, que para alcançar essas pessoas, para buscar essas pessoas, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus ao nos buscar: misericórdia. Misericórdia. Sabe, quem mais precisa de Jesus é quem precisa de uma nova chance. Às vezes a gente vai julgar facilmente nossos irmãos, julgar porque eles vieram para a América desse jeito, ou vou julgar porque largou a mulher, ou porque está no segundo casamento, ou porque está no terceiro, julgar porque andou fora da igreja, julgar. Jesus diz: não. Assim como Deus, com seu coração, recebeu aquele filho e colocou um anel de novo no dedo dele, colocou sandálias nos pés dele, recebam as pessoas, deem a elas uma nova chance. Chance de recomeçar, chance de viver uma nova vida, chance de fazer algo melhor, algo diferente. Deus faz isso com a gente todo dia. A gente já errou tanto em tanta coisa. Se você e eu botar a mão na cabeça para lembrar, nós vamos lembrar de quantas besteiras a gente cometeu na vida e quantas chances Deus nos dá para recomeçar. Amados, aqui e lá, em Springfield ou em Boston, em Peabody, onde for, nós temos muitas pessoas que precisam de uma nova chance, de uma segunda chance. Você pode lembrar de alguém? Eu lembro de um monte que precisa de uma nova chance. Deus me ensinou a ser menos legalista, mais compassivo, lembrando do que Ele fez comigo, da misericórdia que eu recebi. Vamos orar um instante? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Há pessoas que precisam de nós aqui e lá. Pessoas que trabalham com a gente, pessoas que a gente conhece, pessoas da nossa família. Às vezes até dentro da casa da gente, esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe. Nós precisamos de uma nova chance. Eu conheci um homem que o seu filho aprontou, engravidou a namorada. E esse homem botou seu filho para fora de casa. Foi duro. Anos depois, eu pude receber esse homem chorando junto com a esposa no meu gabinete, porque ele tinha traído a esposa. E eu pude ver uma cena linda. Aquela esposa, ao invés de condená-lo, aquela esposa o perdoou, o abençoou, o acolheu e o ajudou. E eu depois pude ver uma outra cena linda. Ele se reconciliando com seu filho, pedindo perdão ao filho também ter sido tão duro. Amados, nós recebemos de Deus amor, perdão, misericórdia e graça para dividir. Há pessoas que precisam dela e nunca vão encontrar se nós não formos lá até o fundo do poço, até o fundo do buraco. Mas elas precisam dela, precisam de nós. Fala-se da obra missionária como alguém que segura uma corda e outro alguém que desce até um fundo do poço para tirar a gente que está lá dentro. Eu quero ser aquele que desce ao fundo do poço. E eu te convido a ser também. Olhar para as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho nesses dias, nessa semana, nas semanas que vão se seguir, como pessoas que estão perdidas, desorientadas. Aquelas mais agressivas são as que mais precisam do Senhor. Que por não saber o caminho, jogam a culpa em qualquer outro, talvez até em você. São os que mais precisam do Senhor. Ame-as. Acolha, sirva, abençoe, sorria para elas, fale para elas do amor de Deus. Há alguns que você sabe, e eu também, que são moedas preciosas do Senhor, crentes que estão soterrados da poeira aqui da América, talvez do materialismo, do desânimo, da frieza espiritual que nos oprime se a gente deixar. Varra, tira o pó, sacuda. Olhe o valor que elas têm aos olhos de Deus. Olhe talvez para pastores, líderes, diáconos que você conhece ou conheceu, que se perderam, se desviaram, esqueceram do seu chamado. Tire a poeira, deixe eles brilharem, abençoarem pessoas. Traga de volta, convide para serem bênção no reino de Deus.
Há outros que o Senhor tem nos mostrado e vai nos mostrar, que são pessoas que estão desprezadas, se sentindo culpadas, indignas, porque já erraram muito. Pessoas como o Adalto, que eu conheci lá em Vila Velha, que ia para a igreja todo domingo e só chorava. Todo domingo, eu vi durante 6 meses o Adalto ir à igreja todo domingo e só chorava. Começou a ir no culto de oração das 6 horas e só chorava. E ele dizia: eu não sou digno de Deus, eu arruinei minha família, eu não sou digno de Deus. Mas o pai de família colocou o anel de novo no dedo dele, lhe deu uma esposa crente, uma outra família, e o Adalto se reconciliou com Deus e com a igreja. Olhe para essas pessoas como moedas de valor, como outros Adaltos que hoje servem no ministério de oração, e que pode ser também essa pessoa que você acha que não tem mais valor, que já perdeu o valor, mas Deus lhe pôs valor, e o valor só Deus tira, e Deus não faz isso. Olhe para elas, ore por elas, busque-as, encoraje-as, diga a elas que Deus não se esqueceu delas, que o Senhor é aquele que recebe, abraça, acolhe, lembre a elas do pai, do filho pródigo, e diga que você não é como o irmão mais velho, que você quer vê-las felizes e de volta, e servindo e brilhando na casa de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor essas vidas, que o Senhor nos comissiona a alcançar, que na Tua missão o Senhor faz a nossa missão, que da Tua responsabilidade o Senhor faz o nosso privilégio. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração compassivo, que se importe, que se preocupe, que veja, nos dá, ó Deus, olhos espirituais que enxerguem a situação e os corações dessas pessoas doídos, quebrados, para que possamos ser do Senhor o braço, do Senhor a voz que perdoa, do Senhor o braço que acolhe, do Senhor a mão que desce ao buraco, que estende, que possamos ser do Senhor a voz que acalenta, que encoraja, que possamos ser, Senhor, o sorriso que acolhe de volta aquele que longe do Senhor esteve. Ó Pai, abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus, que aqui dessa região de Springfield, o Senhor nos dê pessoas que voltem para o Evangelho, pessoas que se descubram como ovelhas de Deus, que entendam que há perdão para os seus pecados, pessoas que afastadas estavam, que voltem a brilhar na Tua casa. Senhor, nos faz aquelas mãos que alcançam, os pés que vão, a voz que abençoa, os braços que acolhem. Essa é a nossa oração agradecida no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ore, querido, não só aqui, mas no seu caminho, peça a Deus: Senhor, me coloca pessoas que precisam do Senhor. E eu tenho certeza que em breve tempo Deus vai permitir que pessoas se cheguem aqui e a gente vai dizer: uau, Deus está fazendo essa obra. Amém? Amém, amados? Vamos nos levantar e nos alegrarmos mais uma vez, porque o Deus que declarou o nosso valor foi o mesmo Deus que pagou o preço para restaurar o valor que havia em nós, que um dia foi perdido. E eu creio que, ao contarmos essa história, a história de Jesus Cristo, muitos brasileiros aqui em Springfield, na região, vão também serem restaurados ao valor que Deus colocou e que Deus vê e que Deus pagou um preço para que eles pudessem se ajuntar a eles. Amém? Senhor, te quero.
te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero